Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Será que é verdade que o número de infarto ele aumentou em pessoas mais jovens, entre 20 e 40 anos de idade? Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2010 e 2019 houve um aumento de 59% nas internações de pessoas de até 39 anos com infarto agudo miocárdio, pessoal. É muita gente. Por que será que o número de infarto aumentou em todas as faixas de idade? Seja aos 30, seja ali aos 60 anos de idade? E por que proporcionalmente, cada vez mais jovens, eles têm morrido por conta dessa doença? O que está acontecendo? E por que os jovens, quando infartam, eles têm mais chance de ter uma morte súbita do que o idoso? Sabia disso? Quando o jovem infarta, ele morre até mais do que o idoso. E eu vou te explicar por que isso acontece. Pessoal, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, e isso em qualquer idade. Então vem comigo para entender por que as mortes por essas doenças aumentaram tanto nos últimos anos, o que fazer para se prevenir. Então mesmo você que tem filhos jovens aí de 20, 30, 40 anos, chama eles porque esse vídeo é para a família toda. Vai servir aí para todas as idades. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e também muito preocupante e que afeta adultos de todas as idades, mas que vem apresentando um aumento no número de casos em jovens. Isso pode estar ocorrendo por vários motivos, por uma combinação ali de fatores complexos e interligados. Hoje você vai saber por que o número de infarto aumentou tanto nos jovens e o que fazer para se prevenir e sair dessa estatística. Mas antes, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos toda semana, assuntos relacionados à saúde e assuntos relacionados à saúde do coração. Não tem assunto mais importante na internet. Mas por falar em infarto em jovens, você precisa entender primeiro o que é um infarto, O infarto nada mais é do que a oclusão, do que a obstrução de uma das nossas coronárias. A gente tem 3 artérias principais que irrigam o nosso coração, A artéria descendente anterior, a circunflexa, que dá a volta aqui por trás do coração, e a coronária direita. Quando ocorre um entupimento em uma dessas artérias, uma oclusão completa, a gente tem a formação ali de coágulo, a gente tem a formação de trombo, a gente tem o infarto agudo do miocárdio. Então, para que isso ocorra, durante anos tem que ocorrer ali o processo da aterosclerose, que eu falo sempre, que é o acúmulo de gordura ali nos nossos vasos, nas nossas artérias. E esse acúmulo de gordura ele vem aumentando, vem obstruindo a artéria, até que uma hora essa artéria ela se instabiliza. Instabilizando, ele expõe o endotélio, ele vai fazer a formação ali de coágulos de plaqueta, formação de trombo, infarto agudo do miocárdio. E quais são os sintomas do infarto? O principal é a dor no peito, Aquela dor em aperto, aquela dor em queimação, aquela dor que geralmente dura mais de 20 minutos. É uma dor intensa que pode se irradiar aqui para a região interna do braço, pode se irradiar aqui para a região do epigastro, pode se irradiar aqui para a região do queixo, que muitas vezes vem acompanhado de sudorese fria. A gente pega aqui no paciente, ele está todo suando frio, ele está ali com vontade de vomitar, Ele pode até apresentar vômitos. Em casos mais graves, ele pode apresentar até desmaios, Sensação de desmaio e ter até desmaio. Enfim, mas a principal queixa que o paciente chega é a dor precordial, Essa dor no peito, que é essa dor típica, essa dor clássica. E lógico, o mais importante nesses casos, se você está sentindo dor no peito, é procurar atendimento médico, atendimento de urgência o mais rápido possível. Mas o que acontece é que em jovens, esses sintomas eles podem ocorrer, mas muitas vezes não dá nem tempo de chegar no hospital. Já eu vou falar mais o porquê disso. Primeiro você tem que entender por que o número de infartos entre os jovens aumentou tanto nos últimos anos. Isso tem a ver com uma combinação de fatores. O primeiro deles é a obesidade. Então o número de obesos entre os jovens aumentou muito nos últimos anos. Mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. Mais de 65% das pessoas entre 45 e 54 anos já estão acima do peso.
E mais de 40% dos jovens entre 18 e 24 anos já estão em sobrepeso ou obesidade. E isso tem relação do tipo de alimento que a gente vem consumindo, está relacionado à falta de exercício físico e por aí vai. Os mais jovens já nasceram num mundo em que os fast foods estão aí te chamando todo tempo, em que as comidas ruins são compradas ali com muito mais facilidade. Comida ultraprocessada, de má qualidade, cheia de sódio, cheia de gordura saturada. A má alimentação está completamente relacionada ao aumento da obesidade, ao maior risco de você ficar hipertenso, diabético, dislipidêmico. O consumo de gorduras saturadas aumenta o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Os açúcares e carboidratos refinados aumentam os triglicérides, aumenta a glicose no sangue, ou seja, aumenta a chance de você ter diabetes. O consumo excessivo de sódio em conjunto com a gordura saturada e conservantes contribuem ali com o aumento da pressão arterial. E toda essa porcariada aí que tem, né, nos fast foods. Ou seja, as crianças, jovens estão ficando hipertensos cada vez mais cedo. Estão ficando diabéticos e dislipidêmicos cada vez mais cedo. Canso de ver paciente no consultório com hipertensão, com diabetes, com dislipidemia, já antes ali dos 30 anos de idade. E essas doenças são fatores de risco para o infarto, seja numa pessoa de 30, seja numa pessoa de 60 anos de idade. Os fatores de risco são os mesmos para todas as faixas de idade. Jovens, idosos, mulheres, homens. Então o diagnóstico precoce dessas doenças, que podem ocorrer até em crianças, é fundamental para que a gente não tenha, problemas cardíacos no futuro. E muitas vezes vai ser necessário o tratamento, seja na mudança do estilo de vida, às vezes até o uso de medicamentos adequados ali para cada situação, para cada patologia, para cada diagnóstico. E falando em medicação, eu sei que pode ser complicado manter o engajamento no tratamento de uma doença crônica, seja numa pressão alta, num diabetes, na angina e por aí vai. Mas sabia que existem soluções digitais para te ajudar? Quero te mostrar hoje o aplicativo Health. Esse aplicativo que você encontra de forma gratuita nas lojas ali de aplicativo, tanto no Android, no iOS. O Health é um app gamificado, ou seja, cada vez que você executa uma das tarefas do seu plano, seja tomar medicação ou medir tua glicose, por exemplo, você vai ganhando pontos ali que podem ser depois trocados por benefícios relacionados à saúde. Além disso, você pode preencher todas as informações sobre a tua saúde ali dentro do aplicativo. Assim fica muito mais fácil e simples falar para o teu médico como você passou nos períodos entre as consultas. Como é que ficou a tua pressão? Se você teve uma nova crise de angina ou não? E como foi a intensidade dela? Com tudo isso guardado dentro do app, não tem como você esquecer. Tenho indicado muito para os meus pacientes, também principalmente para eles lembrarem de tomar a medicação na hora certa. Pois vale a pena você conferir. Eu vou deixar o link aqui do aplicativo aqui na descrição para você poder abaixar o Health. Tá bom? Bom, voltando à questão do infarto em jovens, qual que é o segundo problema? Hoje as pessoas estão mais sedentárias. Então as crianças, os jovens, até os idosos estão acostumados agora a ficar no celular, tablet, ficar assistindo televisão o dia inteiro. O mundo hoje é virtual, né, pessoal? Ninguém sai para brincar fora de casa, para jogar bola com os amigos. Hoje os jovens ficam ali enfurnados no quarto, falando no celular, jogando joguinho no PC. Claro que isso aumenta em muito o risco de infarto no futuro. O fato de não se movimentarem mais, de não saírem mais de casa. Eu lembro quando era criança, saía para soltar pipa, carrinho de rolimã, jogava beisebol lá 4 vezes por semana. Não ficava em casa, não ficava assistindo televisão, A gente ficava se movimentando o tempo todo. Hoje em dia, a criançada aí só quer saber de celular, só quer saber de televisão. Teu filho ou teu neto aí só quer saber de celular, só quer saber de televisão? Se é isso que acontece, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas a criança, o adolescente, fazer um exercício, seja uma natação, uma corrida, ou uma musculação mesmo, ele vai fortalecer o coração, os pulmões, nossas articulações, nosso cérebro, vai ajudar a aumentar a capacidade cardiorrespiratória. O coração fica mais eficiente no bombeamento de sangue, vai ajudar a reduzir a pressão arterial e diminuir, aquela força ali, aquela carga de trabalho. Isso não só nos mais jovens, isso nos mais velhos também.
mas desde cedo lá, né? Então é muito importante aí que o governo, as escolas, os pais, os avós incentivem ali desde cedo a criança a fazer esporte. Isso começa com você aí dando o exemplo. Se você não se exercita, seu filho, teu neto, ele não vai fazer exercício físico. As crianças, os jovens, eles replicam o que a gente faz. Então não adianta cobrar aquilo que você não faz, né? Então vai lá você e se exercita, dá o exemplo, que aí o teu filho, o teu neto vai querer fazer também. Mas o terceiro fator de risco importante para o aumento do infarto nos jovens é o estresse, pessoal. Então a gente vive num mundo estressante, num mundo ansioso. O brasileiro é um dos povos mais ansiosos do mundo. Sabia disso? Isso contribui muito para o aumento de doenças cardíacas. Imagina você desde jovem, cedo, convivendo num mundo estressante, com pessoas ansiosas. A tendência é que você se torne uma pessoa ansiosa cada vez mais cedo. E como é que você vai diminuir esse estresse e essa ansiedade? Fazendo a mesma coisa, exercício físico, sai desse celular, sai da televisão, vai se exercitar ao ar livre, tenta usar técnicas de relaxamento, fica junto com a família, tem ali momentos agradáveis de lazer. Isso vai ajudar bastante a tranquilizar a tua mente. Quarto fator de risco é o tabagismo, né? Hoje no Brasil o número de tabagistas é menor que algumas décadas atrás, depois da lei antifumo, né? Aí uma coisa que foi boa que a gente criou, né? Mas infelizmente o número de pessoas, principalmente os jovens, usando o cigarro eletrônico aumentou demais. Que coisa feia, né, pessoal? Esse tal de vape, né? Vamos parar com isso aí. Você sabia, né, que o cigarro eletrônico também traz inúmeros malefícios para a saúde. O ideal é cessar o tabagismo, seja ali o cigarro convencional, seja o cigarro eletrônico. Não cai nessa de que o vape vai ajudar você a parar de fumar. Você vai acabar fumando as duas coisas, tá? Então, larga a mão aí de fumar tanto cigarro, não vai usar esse vape aí para substituir, que não vai adiantar. Mas vamos lá, quinto fator de risco, também tenho que falar aqui sobre os fatores genéticos, fatores hereditários. Então, se o teu pai ou sua mãe infartaram, suas chances de infartar precocemente aumentam. Então, fica ali de olho se você tem parentes que tiveram infarto. Algumas crianças já nascem com alguma cardiopatia, ou alguma anomalia coronariana, ou uma estenose da válvula aórtica, por exemplo, ou alguma outra doença congênita que também pode aumentar a predisposição de ter um infarto no futuro. Existem também alguns tipos de cardiomiopatias, como a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que aumenta ali a musculatura do coração e que pode afetar a função do coração, aumentar o risco de complicações cardíacas, incluindo o infarto, também de ter arritmias gravíssimas aí no futuro. Mas vamos lá, o que você vai fazer independente da sua idade? O mais importante aqui é a prevenção. Então, perder peso se for necessário, se exercitar, evita o consumo ali de gorduras saturadas, gorduras, né, de alimentos ultraprocessados, tenta aliviar o estresse com técnicas de relaxamento, tendo um hobby, ter momentos de lazer, dormir bem. Se você tiver algum sintoma, vai no médico para ser avaliado. Evita fumar, pelo amor de Deus, né? A prevenção é a melhor maneira de se ter uma vida mais plena, com mais qualidade de vida, com mais longevidade. E assim você vai sair dessa estatística, da estatística de ter infartado. E a prevenção é a mesma, tanto faz se você tem 20, 40 ou 60 anos de idade. Mas e aí, respondendo aquela pergunta do começo, por que os jovens morrem mais quando eles infartam? Os jovens, a gente não, que eu já não me incluo mais nessa, né? Mas os jovens têm as 3 artérias principais e essas artérias ainda não emitiram os ramos colaterais. Vou explicar melhor o que é isso. Quando a gente vai envelhecendo, as nossas artérias, elas vão emitindo ramos, né, que são as artérias colaterais, que são capazes de irrigar as outras coronárias caso haja entupimento. Então, por exemplo, entupiu uma artéria aqui. Essa outra artéria que está do lado, quando a pessoa é mais velha, ela emite ramos colaterais que suprem aquela musculatura que foi afetada para não deixar aquela área entrar em necrose, aquela área morrer. Quando você é jovem, você não tem essa circulação colateral bem formada, né? Então você infarta e toda aquela região que você infartou, ela é morta, ela entra em necrose rapidamente. Diferente do idoso, né, que são ricas em artérias colaterais, então você infarta uma região e muitas vezes a artéria que está do lado dá conta de suprir aquela necessidade. Então é por isso que o infarto em jovens é muito mais perigoso, por não ter as artérias colaterais. Não sei se você não sabia.
Mas então é isso, pessoal. Vocês entenderam, né? Se cuidem, se previnam. A prevenção, mais uma vez, né, é a mesma para qualquer faixa de idade. Faz lá o check-up com o teu médico pelo menos uma vez por ano. Tem lá 20 anos de idade, histórico familiar de infarto. Nunca foi no cardiologista? Não espera, né? Passou da hora de você ir num cardiologista. E falando em cardiologista, vocês sabiam, né? Que a Clínica Iano está aqui em Dayatuba, do lado do aeroporto de Viracopos. Então você de todo o Brasil agora pode pegar o avião, vir direto em Viracopos e cair em consulta presencial comigo. E a gente atende para quem não puder, todo o Brasil também via telemedicina. Tá bom, pessoal? Olha só que vídeo importante, né? Falando sobre o infarto em jovens, mas na verdade foi um infarto aí para todas as idades, né? Se você achou esse vídeo legal, esse vídeo bom, eu quero que você compartilhe com o máximo número de pessoas aí que você puder. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar uma vida, a gente ajuda a salvar o mundo. Ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.